Qual foi a violinada que mais doeu ou que você nunca esqueceu? Ah, já tiveram algumas. Mas assim, uma que eu não me esqueço foi durante o período da pandemia, que durante o período da pandemia o mercado aumentou muito o range de negociação. Então tinha dias onde ele fazia 100 pontos e eu acabei tomando uma violinada onde o mercado estava consolidado. Eu deixei minha ordem de stop perdendo essa consolidação, ele fez 2 ticks para baixo e depois acelerou o movimento comprador, chegou a fazer por volta de 90 pontos até a máxima desse movimento. Então foi um dia que me marcou bastante porque eu faria quase 100 pontos nesse dia e acabei saindo no prejuízo. Há quanto tempo você opera? Então, eu comecei o meu primeiro curso com 15 anos, hoje eu tenho 29, mas assim, eu considero que eu opero há 11 anos quando eu comecei exatamente a ser mais profissional e a levar essa profissão a sério. Você conhece algum trader que faz muito dinheiro em um dia só? E se sim, quanto que essa pessoa ganha? Conheço sim, conheço alguns traders, conheço um caso excepcional, que aí já gira em torno de 6 dígitos no dia, mas é uma única pessoa. E pessoas que eu considero que já operam grande fazem ali em torno dos seus 5, 10 mil reais no dia. Ou tomam de prejuízo, né? E por que você gosta tanto de análise de fluxo? Então, eu me adaptei muito na análise de fluxo porque eu consigo trazer explicações para os movimentos. O dólar subiu, eu consigo entender qual player deslocou o preço para que esse movimento venha acontecer. Então, essa explicação fica muito clara para mim e é algo que eu me adaptei e para mim serve da melhor maneira possível. Qual é o conselho mais importante que você daria para um trader? Essa é boa. Bom, acho que difícil ser um só, ficaria em 2. Ser uma pessoa extremamente disciplinada quando você está operando e um bom gerenciamento de risco. Diga uma verdade muito dura que as pessoas precisam saber em relação ao trade. Você não vai ficar rico da noite para o dia, infelizmente. E na sua visão, o day trade é para todo mundo? Essa é uma pergunta difícil. Assim, sendo bem sincero, eu acho que não. Eu acho que é uma profissão que você tem como premissa que você deve assumir risco. Faz parte você estopar, e se você for uma pessoa extremamente conservadora, onde você não sabe lidar com a perda, eu acredito que você não vai conseguir desempenhar muito bem essa profissão. Então, eu não acredito que é para todo mundo, infelizmente. Como saber o tamanho de mão no trade? Bom, só pergunta difícil. Mas assim, depende muito, ao meu ver, do seu conhecimento, quanto tempo você tem de tela e o quanto você tem de patrimônio que você pode utilizar de margem para esse operacional. Mas, independente do quanto você tem de patrimônio, se você é uma pessoa que está começando agora, eu recomendo começar pequeno, porque dentro do mercado eu vejo muita questão da meritocracia. Não adianta você ter um patrimônio muito grande, mas pouco conhecimento, porque você vai acabar entregando esse dinheiro dentro do mercado. Qual que foi o seu maior gain em um único dia? Então, dentro do day trade foi 15 mil reais em resultado financeiro, mas eu também faço operações de swing trade, e swing trade eu tive um ganho maior, que foi ali por volta dos seus 60 mil reais. E o que você fez com essa grana que você ganhou? Reapliquei. O famoso juros compostos. Qual foi o seu maior loss em um único dia, tanto no day trade quanto no swing? O meu maior loss, eu sempre conto essa história, foi em um dia de payroll, onde eu acabei fazendo ali uma bobeira e bateu por volta dos 11 mil reais. E no swing você já teve algum loss? Já tive, mas não foi uma perda muito grande perto do meu ganho, né? O ganho eu tive ali o maior por volta de 60 e a perda maior foi por volta de 25. Mensalmente, você ganha mais do que você perde? Sim, sem sombra de dúvida. Eu utilizo um gerenciamento 1 para 1, então por causa disso eu preciso ter uma assertividade positiva por volta dos seus 55%. Hoje eu giro em torno ali da minha assertividade por volta dos seus 60% no mês, é o que eu tento buscar no mínimo, geralmente tentando pegar ali uns 65%, quem sabe até uns 70% de assertividade. Você tem um payoff bom? Então, tem um payoff bom sim. O que eu faço dentro do meu operacional? Eu abro minha operação sempre tentando pegar um risco curto, que vai me possibilitar mais de uma operação no dia, por volta de 2 a 3. E aí dentro disso eu utilizo uma parcial 1 para 1 e tento pegar um ganho maior para me possibilitar um payoff. Então ficar ali talvez com um gerenciamento de 2 para 1, quem sabe, 1,5 para 1. Como a pessoa faz para superar um loss? O loss do swing trade não foi um loss que eu senti muito, porque era valores financeiros onde eu já estava acostumado a trabalhar e eu utilizei aí da questão da perda também para abono do meu imposto de renda. Então foi algo onde eu acabei não sentindo tanto. Agora, a questão
questão da perda no payroll foi algo onde eu senti muito, porque foram números onde eu ainda não estava acostumado a trabalhar. Assim, eu cheguei a estar posicionado perdendo 90 mil reais, então eu fiquei extremamente abalado. Voltei para casa assim, péssimo, chorando de verdade. E aí, o que me fez voltar foi estar lá o dia a dia, reduzir minha mão, voltar a clicar pequeno para assim pegar confiança e voltar a operar a quantidade de lote que eu estava acostumado. Você tem alguma história muito engraçada para contar em relação a day trade? Ou uma história muito triste também? Tenho acho que essa história vai ser engraçada e triste, acho que acredito ao mesmo tempo. Por quê? Na época eu operava junto do meu pai, para quem não sabe, meu pai é um ex-operador de pregão. E aí, nesse dia, ele tinha saído para visitar algum empreendimento, algo do tipo, e eu fiquei no escritório trabalhando. E eu deixei uma ordem posicionada em uma região, uma resistência bem relevante. E aí eu estava falando com ele, o mercado se aproximou dessa região de preço, mas ficou a 2 pontos exatamente da minha ordem. E aí eu estava com ele no telefone e eu comentei, pô pai, ficou a 2 preços, o mercado já caiu aí quase 7 pontos, ia dar uma excelente operação. E aí ele falou, pô Rafa, já se aproximou, tira a ordem, porque se romper agora, deve rasgar a região. Eu ainda era muito novo, queria me provar. Aí desliguei a ligação, falei, que nada, eu não vou tirar essa ordem nem ferrando. Aí o mercado foi, rompeu, rasgou minha ordem, comecei a tomar um prejuízo, e aí fiz o que não deveria, preço médio. Aí ele me liga, todo feliz, pô Rafa, ainda bem que eu te falei, hein? Ainda bem que você tirou a ordem. Eu, putz, pai, não tirei, tá posicionado, ferrou. E aí ele já começou a falar um monte. Aí eu falei, putz, agora ferrou. Aí tive que estopar a operação, aceitar o prejuízo. E aí mais um aprendizado dentro do mercado. E aí teve alguma consequência? Seu pai brigou com você? Como foi depois? Ele deu uma dura, né? Teve que dar uma lição, que com o mercado não se brinca. E aí foram aprendizados que eu fui tendo durante aí meu decorrer dentro do mercado. Quantos anos você tinha? Eu tinha, se eu não me engano, 18 ou 19. Tava começando ainda. Começando. Aí depois disso você nunca mais quis testar seu pai, né? Não, quando ele falava eu ouvia. Se trade dá dinheiro, por que você virou influencer? Bom, a primeira questão pra mim foi, a minha família, meu pai, ele nasceu dentro disso, ele começou a operar também com 16 anos, foi emancipado para poder operar. E toda a construção da minha família foi dentro do mercado financeiro, dentro da parte operacional de trading. Então, quando eu comecei a ver que estavam realmente propagando de forma, assim, maligna, vamos dizer, o day trade, como algo parecido com apostas ou fora do profissionalismo, eu achei que era importante eu poder dar as caras para mostrar um pouco da minha realidade também. Seu pai, né, também operava? Seu avô também? Ou... Não, meu pai foi o primeiro doido que começou, que a gente fala, aí depois ele puxou meu primo, que é mais velho que eu, aí depois eu entrei, entrou meu irmão e depois entrou outro primo também. O primeiro primo, eu e meu irmão, ficamos na parte mais operacional e esse último foi mais para a parte de assessoria. Day trade e bet são a mesma coisa? Bom, eu discordo 100% disso. Ao meu ver, dentro do mercado você tem que assumir as suas atitudes, os seus próprios acertos, os seus próprios erros. E dentro das bets, dentro de apostas, o resultado depende de terceiro. Por mais que você possa estudar uma probabilidade, tal time tem uma probabilidade de ganhar fora de casa. Mas para você ter esse ganho, você depende dos jogadores conseguirem marcar gols, então sempre você está na dependência de terceiros, enquanto no day trade você depende somente de você para poder ter resultado. Eu acho idiotice quem faz análise macroeconômica no trade. Bom, eu discordo. Assim, você pode utilizar da questão macroeconômica para fazer operações alongando um trade, ou quem sabe, eu utilizo muito disso, vou dar um exemplo aqui. Quando eu estou posicionado, eu consegui soltar uma parcial e eu tenho expectativa de que algum dado econômico possa sair positivo e possa favorecer a minha posição. Então, eu aguardo esse dado sair, caso ele saia positivo, aí sim eu posso poder pegar mais pontos dentro do mercado. Isso casa muito com o que você estava falando, que você faz operação também de swing trade, né? Exato, Legal. perfeito. Swing trade casa ainda mais. Para mim, por exemplo, hoje eu faço operações de curto, de médio e de longo prazo. De longo prazo eu digo, me posicionar em ações buy and hold para buscar dividendos. E, por exemplo, hoje a gente passa por um momento de alta da Selic, aperto monetário. Então, quando já havia essa expectativa, eu montei um hedge na minha posição, então utilizando o macroeconômico para me proteger na minha carteira de ações. Na sua carteira hoje em dia,
Você tem alguma proporção, assim, tipo, em porcentagem de quanto que você deixa do seu patrimônio em renda variável, né? No swing trade, no day trade? Tenho, eu deixo sempre por volta de 10%. Eu sempre tento utilizar o seguinte, a minha margem para operacional, praticamente o que a Selic pagaria no ano. Então, se eu perder toda a minha margem no ano, eu não perdi nada mais que um ano de rentabilidade da Selic.